prazer muito grande, né, estarmos aqui, iniciando mais um congresso espiritual no IESH, com a presença de todos vocês, revendo amigos, irmãos queridos, né, pessoas que estão também nos visitando pela primeira vez, e nos deparando assim com esse tema, e eu não sei que impacto causou em vocês, né, ao ler esse tema, o triunfo do grande movimento adventista. Mas eu digo para vocês que cada vez que eu leio, cada vez que eu repito esse tema para mim, eu sinto uma mistura assim de reverência, de alegria, de expectativa, de ansiedade por esse dia, né, por esse triunfo, por essa vitória, né, a vitória, o triunfo do grande movimento adventista. E nessa noite eu gostaria de meditar com vocês um pouco sobre sobre perguntas que eu venho me fazendo, sobre coisas que eu me questiono, principalmente ao ouvir algumas mensagens da irmã Maísa Ribeiro, né? Não sei quantos já ouviram, quantos a conhecem, mas no início de algumas mensagens dela, ela costuma fazer algumas perguntas. E eu tenho me feito essas perguntas e gostaria de estar passando para vocês e levando esses questionamentos para vocês também nessa noite. Por quê? Por que será que nós nascemos e vivemos nessa época da história do mundo? Nós poderíamos ter nascido e ter vivido em qualquer outro século, em qualquer outro período, mas por que agora? Nós, adventistas do sétimo dia, conhecemos o tempo em que estamos vivendo como tempo do fim. E por que é que nós estamos vivendo no tempo do fim? Por que será que Deus escolheu essa época para trazer você e a minha existência? Por que é que somos adventistas do sétimo dia, portadores das verdades de Deus, depositários das verdades sagradas de Deus, principalmente agora nesse tempo, no tempo do fim? Você já parou para se perguntar sobre isso? Por que, Senhor, eu nasci e estou vivendo nessa época? Por que eu faço parte desse povo que está contemplando tantos sinais, tantas coisas acontecendo? Por que eu estou aqui? Qual é o meu papel? E quando você olha para esse tema, né, e você tem a certeza de que esse grande movimento vai ter um triunfo, vai ter uma vitória, você para pensar que você pode, e que Deus espera que você faça parte dessa vitória? E você tome parte nessa vitória, mais do que fazer parte, você possa tomar parte, você possa ter um papel a desempenhar, um papel fundamental no triunfo desse movimento. E por isso você está aqui, e por isso você nasceu nessa época da história do mundo, e por isso você se tornou um adventista, ou nasceu um adventista, e está vivendo justamente no tempo do fim como um depositário das verdades de Deus, como um guardador do verdadeiro sábado de Deus. Eu acredito que se pararmos para refletir nisso, veremos o quão sagrada, o quão séria, o quão importante é a responsabilidade que repousa sobre cada um de nós. Eu não sei vocês, mas eu penso que algumas coisas que estão acontecendo hoje ao nosso redor, no mundo, na igreja, se alguém me falasse sobre essas coisas há uns 20, 30 anos atrás, eu acho que eu não acreditaria. De tão chocante que elas são, de tão terríveis que são, se alguém chegasse para mim e falasse assim: Patrícia, daqui a alguns anos vai estar acontecendo no mundo, na igreja, isso. Talvez eu olhasse e falasse: não é possível, isso não vai acontecer. Mas vocês já pararam para pensar que nós estamos vendo essas coisas acontecer? Coisas que os nossos antepassados nem sonhavam que poderiam ocorrer. No sermão profético de Jesus, em Mateus 24, nós já conhecemos, ele dá
os sinais da sua vinda, os sinais do fim do mundo. E ali ele relata uma série de sinais que nós conhecemos, muitos dos quais estamos vendo se cumprir no tempo de hoje. E no verso 34, peço a vocês que acompanhem comigo, Mateus 24, 34, nos diz a seguinte frase: em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Ele estava ali pregando para uma geração. Ele estava ali pregando para uma multidão de pessoas, ele estava falando com discípulos, ele estava pregando para uma geração. E provavelmente essa geração, ao ouvir essas palavras de Jesus, pensou o quê? Ele vai voltar no meu tempo. Eu estarei vivo quando ele voltar. É nessa geração, porque ele disse, e não passará essa geração sem que estas coisas se cumpram. Mas aí eu pergunto a vocês, aquela geração viu todas essas coisas se cumprirem? Foi aquela geração que viu? Não. E qual é a geração que está vendo todas as coisas se cumprirem? A nossa geração. Então as palavras de Jesus ecoam nos dias de hoje e se repetem agora, aqui nesse momento, aqui nessa capela. E não passará esta geração sem que todas essas coisas se cumpram. Talvez não seja eu que verei Jesus voltar. Talvez eu não esteja viva, mas nós temos aqui uma geração que está vendo todas essas coisas acontecerem e que provavelmente estarão de pé na vinda de Cristo. Imaginem só, eu vou dar só um exemplo de coisas que estão acontecendo. Eu não vou nem pegar os sinais da Bíblia, que esses nós conhecemos muito bem. Mas eu vou dar só um exemplo para vocês de como estão as coisas lá fora. Quantos aqui já ouviram falar da ideologia de gênero? Quantos têm acompanhado essas notícias terríveis? Ou seja, o governo, alguns parlamentares estão lutando para implantar na sociedade, nas escolas, o que chamam de ideologia do gênero. Ou seja, ninguém tem mais sexo, ninguém nasce com sexo nenhum. Eles vão crescer e escolher, de acordo com a sua inclinação sexual, se vão ser meninos ou meninas. Isso é só um resumo, irmãos. É só um resumo. E eu digo para vocês que em alguns estados isso já foi aprovado. Algumas escolas já estão recebendo cartilhas para orientar as crianças a respeito disso. Pesquisem, procurem saber. Eu estou só dando esse exemplo para que vocês entendam de que há alguns anos atrás, há uns 20, 30 anos atrás, alguém falasse para você que um dia isso iria acontecer, você não iria acreditar. Alguém falasse para você que na certidão de nascimento de uma criança pode vir a ser retirado a parte onde está pai e mãe, para que ele não tenha essa identificação de mãe e de pai, vocês não iriam acreditar. Mas isso tudo está tramitando no governo. E sabemos que a qualquer momento pode ser aprovado, porque alguns estados já passaram. É só uma ideia. E aí, novamente, me vem em mente as palavras de Jesus, e não passará essa geração, sem que todas essas coisas se cumpram. Mas o texto-chave para a mensagem dessa noite é um texto muito conhecido nosso, né, no nosso meio, e eu gostaria de ler com vocês agora e de meditar também um pouco. Isaías 58, verso 12. Dentro do contexto que estamos falando, dentro da certeza que temos de qual geração pertencemos, o que estamos vivenciando nos nossos dias, eu gostaria que meditássemos agora nesse texto, Isaías 58, verso 12, que nos diz o seguinte: e os que de ti procederem edificarão as antigas ruínas, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das rupturas e restaurador de veredas para morar. O que é ser um
reparador de brechas, de roturas, um restaurador de veredas, nos dias que estamos vivendo hoje, no tempo do fim. O capítulo 58 de Isaías é um capítulo importantíssimo para nós, adventistas do sétimo dia, chamados a sermos os reparadores de brechas e restauradores de veredas. Todos nós precisamos ler esse capítulo, estudar, meditar e praticar aquilo que está contido nele. Porque nós vemos nesse capítulo o resumo da essência do Evangelho de Cristo. O resumo do amor de Deus e do amor que todos nós precisamos ter em nossa vida, a fluir para o nosso semelhante, está aqui, dentro desse capítulo. Assim também como o serviço que Deus espera de cada um de nós. Ellen White, na carta 24 de 1898, diz o seguinte a respeito desse texto: nada tenho a temer de obreiros que se encontrem empenhados na obra representada no capítulo 58 de Isaías. Este capítulo ele é explícito e basta para esclarecer qualquer pessoa que deseje fazer a vontade de Deus. Há oportunidades suficientes para que cada um seja uma bênção à humanidade. Então, dentro desse capítulo, está com a mais pura clareza as orientações para todo aquele que quer trabalhar na obra de Deus. Para todo aquele que quer ser um obreiro sincero e obediente a Deus, as instruções estão claramente estabelecidas nesse capítulo. Ou seja, nós todos que estamos aqui somos chamados por Deus a reparar brechas e restaurar veredas agora no tempo que estamos vivendo. Gostaria de ler mais um texto ainda em Testemunhos Seletos, no volume 2, página 503. Não posso ser demasiado veemente em insistir com todos os membros de nossas igrejas, todos quantos são verdadeiros missionários, todos quantos creem na terceira mensagem angélica, todos quantos desviam o pé do sábado para considerarem a mensagem do capítulo 58 de Isaías. Ou seja, se não fosse tão sério, se não fosse uma responsabilidade tão sagrada, ela não daria tanta ênfase. E nós precisamos viver a mensagem contida nesse capítulo. E nós poderíamos falar aqui, ao falar de restauração, de brechas, de veredas, nós logo lembramos e pensamos na lei de Deus, com certeza. Eu não preciso aqui entrar na história da igreja, porque a maioria de vocês conhece bem, e esse movimento, essa igreja foi levantada justamente para ser um restaurador de veredas. Porque as verdades de Deus estavam sendo pisadas e precisou se levantar esse movimento para que elas viessem a ser proclamadas novamente. Mas e hoje? Hoje, qual é o meu papel e o seu papel? Será que um restaurador, será que para eu restaurar as brechas, as veredas, para eu consertar aquilo que está errado, basta simplesmente que eu suba num púlpito para poder pregar e mostrar as coisas que estão erradas e precisam ser acertadas? O verdadeiro restaurador, ele está muito ocupado com a obra que ele precisa efetuar de restauração, primeiro, em sua própria vida. Primeiro, no seu próprio caráter. A primeira obra do restaurador é em si mesmo. Ele só pode pensar em restaurar as veredas para os outros quando ele estiver consciente de que as suas próprias veredas precisam ser restauradas. De que o seu próprio caráter precisa ser podado, purificado, para que ele possa, assim, levar essa mensagem aos outros. Tem muitas pessoas pensando e agindo hoje que ser um restaurador, ser um reparador, é subir no púlpito e pregar. Pregar e falar e proclamar, e muitas vezes apontar e acusar,
E muitas pessoas estão pensando que isso é ser um restaurador. Outras pessoas citam, por exemplo, Ezequiel 9, verso 4, que diz que o sinal de Deus vai ser colocado na testa daqueles que suspiram e gemem pelas abominações que se cometem dentro dela. E muitos estão usando esse texto para dizer: eu estou gemendo, eu estou suspirando e sofrendo com as atrocidades que estão acontecendo dentro da igreja. E sobem nos púlpitos e vão até as pessoas para pregar. Mas o que será que é suspirar e gemer de verdade? Será que estamos dentro do nosso quarto, no segredo da nossa vida, chorando e clamando a Deus pelas coisas que estão acontecendo no meio do nosso povo? Isso é suspirar e gemer. É sofrer, é chorar aos pés de Cristo e clamar a Ele. Pelo nosso povo, pela nossa própria vida, pelos nossos irmãos, pela nossa igreja. E não ficar regozijando porque as coisas estão acontecendo e falar: olha aí, a profecia se cumprindo. Não, isso não é gemer e suspirar. Isso não é o que Deus espera de um restaurador. O restaurador, ele vai estar muito ocupado com a obra que ele tem a fazer. Porque ele precisa endireitar a sua própria vida para que, assim como o apóstolo Paulo, ele possa olhar para os seus irmãos, olhar para as pessoas a quem ele dá estudo, olhar para as pessoas que o rodeiam e falar assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Por isso é que essa primeira obra tem que ser feita em nós. Por isso que precisamos reparar as brechas na nossa vida, no nosso caráter, para que não tenhamos receio de ser exemplo para ninguém. Eu tenho falado muito isso por aí, né, por onde eu tenho passado e tido a oportunidade de pregar. Eu tenho dito para os nossos irmãos, para a nossa igreja, que já é tempo de sermos exemplos. As pessoas lá fora estão sedentas de terem um modelo, de terem um exemplo, porque elas estão cansadas de tanta teoria. Elas estão cansadas de só ouvir palavras e palavras daquilo que tem que ser, daquilo que é certo, daquilo como deve fazer. Elas querem olhar alguém, elas querem olhar uma família, elas querem olhar um povo e poder dizer: é assim que eu quero viver. Esse é o modelo de vida que eu quero para mim. Mas nós ainda somos muito tímidos, ainda achamos que não somos dignos disso. Até quando? Se nós não somos dignos, temos essa certeza. Digno só o Cordeiro, é o único digno. Mas nós somos imitadores do Cordeiro. Nós queremos crer que somos aquele povo que vai seguir o Cordeiro por onde ele for. Então, quando chegará o dia que nós vamos poder falar para as pessoas, como o apóstolo Paulo falou: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo? Será que é porque ainda estamos muito ocupados em reparar as brechas na vida do outro? Em restaurar as veredas do outro, enquanto o nosso caminho ainda está todo torto? E a gente está preocupado em apontar e restaurar? Por isso não estamos ainda na condição de pedir que os outros olhem para nós, como Pedro e João disse para aquele coxo lá na porta do templo: não temos prata nem ouro, mas o que temos te damos, olhe para nós. Chegou o tempo, irmãos. Nós estamos vivendo dentro desse tempo, onde precisamos clamar a Deus para que nos encha do seu Espírito, para que possamos despertar o gigante adormecido que está dentro da nossa igreja. Nós temos um povo sincero, que não sabe o que está acontecendo, que não faz ideia do que está acontecendo. E quem é que vai falar? Quem é que vai levar a mensagem? Quem é que vai ajudá-los a restaurar as suas próprias vidas? Somos nós. E Deus está desejoso de nos encher com seu Espírito. Ele está desejoso de nos tornar
tão semelhantes a Cristo, e não por presunção, mas por uma autoridade concedida por Ele, possamos falar para as pessoas: siga o meu exemplo. Possamos falar para os nossos filhos, para as nossas crianças: olhe para mim, faça o que eu estou fazendo. E com segurança, com firmeza, certo de que você está fazendo a coisa certa. Certo de que você está seguindo o Cordeiro. Esse movimento, ele está com a aparência de que vai ruir. Mas aqueles que forem fiéis dentro da igreja militante se tornarão a igreja triunfante. Esse triunfo do grande movimento está bem perto de acontecer. Mas para que aconteça, precisa de mim e de você. E nós fomos escolhidos, sim, por Deus, para estarmos vivendo nessa época, nesse tempo. Não foi por acaso. Na obra de Deus, nada acontece por acaso, assim como não é por acaso que você está aqui hoje. Você vai passar aqui essa semana. Essa vitória virá. E nós somos peça fundamental que vai fazer parte disso. Cada um de nós tem uma missão a desempenhar. E eu espero que você já tenha descoberto em Deus qual é a sua missão. Qual é a sua esfera de influência? Quais são as pessoas que estão ao seu redor, que estão olhando para você e que estão desejosos de seguir você, de acompanhar você, porque vê na sua vida o poder de Deus sendo refletido. De tal forma que ela se sente atraída a você, assim como as pessoas se sentiam atraídas a Cristo, porque viam emanar dele santidade, poder, amor, cuidado, preocupação, zelo. E é isso que os nossos irmãos e amigos lá fora estão precisando ver em nós. Esse interesse, esse envolvimento, esse apego. Isso, para mim, é ser um restaurador. É ser um reparador. Isso, para mim, é suspirar e gemer pelas coisas que estão acontecendo. É chorar de tristeza cada vez que um irmão cai. É chorar de tristeza cada vez que um líder erra. E clamar a Deus por essas vidas, tanto quanto clamamos pela nossa, pela dos nossos filhos. Clamar pela salvação das pessoas como nós desejamos a nossa. Quando nós alcançarmos esse amor, quando nós alcançarmos essa condição, aí teremos a certeza de que estamos bem perto de Cristo. Só que o interessante é que nós mesmos não vamos ver isso, né? Quem vai ver é Ele. Ele é que vai ver essa semelhança em nós. Nós vamos continuar nos sentindo indignos, incapazes, imperfeitos. E esse é o maior sinal de que estamos próximos de Cristo, de que estamos fazendo a vontade dele. Hoje, o que as pessoas estão mais carentes e desejosas é de serem ouvidas, de serem acolhidas, de serem atendidas em suas necessidades, para que possam vir e receber a mensagem. Essa semana eu ouvi algo e eu me envergonhei, por algum tempo atrás, pensar exatamente dessa maneira. Eu ouvi uma pessoa pregando e dizendo assim: o quanto muitas vezes nós erramos quando nós dizemos assim para alguém: poxa, você está vivendo uma vida dupla, você está meio aqui, meio lá, sai logo e vai viver lá fora. Vai fazer o que você tem vontade. E quantas vezes nós já pensamos e agimos assim, e não sabemos quantos nós afastamos definitivamente de Deus. Eu não sei, irmãos, nesse momento como está a sua vida. Talvez aqui, nessa noite, eu esteja falando para alguém que esteja vivendo uma vida dupla. Que esteja ora servindo a Deus, ora agradando a si mesmo, que esteja escondendo pecados, acariciando pecados.
Mas eu quero dizer para você, nessa noite, não sai, não desiste. O seu lugar não é lá fora. Se você já ouviu alguém dizer isso para você, esquece. Porque o seu lugar é onde você possa estar ouvindo a voz de Deus. Porque só Ele pode te tirar dessa vida dupla. Só Ele pode restaurar de verdade as brechas que estão abertas na sua vida. E quando eu ouvi esse pregador essa semana falar isso, eu pensei, poxa, eu já pensei assim um dia. Eu já julguei alguém assim, dessa maneira. Se está vivendo dessa forma, vai logo embora e vai viver do jeito que quer viver lá fora. Mas é aqui que Deus tem a oportunidade de falar. Mesmo com nossos erros, mesmo com as nossas dificuldades, Ele quer que nós estejamos aqui. Ele chamou Maria Madalena para perto dele enquanto ela ainda era uma prostituta. Ele chamou a mulher samaritana para perto dele enquanto ela ainda era uma mulher adúltera. E foi assim que ele conseguiu transformar a vida dessas pessoas. E se nós queremos ser semelhantes a Cristo, imitadores dele, também precisamos fazer a mesma coisa. Atrair essas pessoas para onde elas possam ouvir a voz de Deus, para onde elas possam estar sob a influência de Deus, e não lá fora. Então o meu desejo para cada um de nós nessa noite, nesse início de congresso, é que possamos restaurar as veredas da nossa vida e, através do nosso exemplo, mesmo sem palavras, ajudar os outros a restaurar as suas também. E caminharmos juntos para o triunfo desse grande movimento que muito em breve vai acontecer e que cada um de nós podemos fazer parte dele. Não só estando lá, mas desempenhando um papel fundamental. Pensem nisso. Pensem que quando Jesus voltar, Ele vai poder dizer para você, eu contei contigo. Você me ajudou. Você fez parte dessa história. Você estendeu a mão a alguém. Alguém veio a mim por intermédio de você. Você fez parte disso tudo. Você foi um ajudador meu. Pensem nisso. E que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude, porque não é fácil. Mas se Ele escolheu a mim e a você, é porque é a mim e a você que Ele deseja ver nesse momento, trabalhando em prol dessa vitória, que muito em breve vai vir. Eu gostaria de orar agora junto com vocês e desejar que realmente, nessa noite, ao entrarmos no nosso quarto para dormir, possamos orar a Deus, lá no secreto, pedindo a Ele que nos faça verdadeiros restauradores. E que muitas vidas possam ainda ser restauradas e alcançadas por nosso intermédio. Quem sabe até vidas que nós mesmos contribuímos para afastar, magoar e distanciar de Deus. Vamos orar? Convido a vocês que possam ficar de joelhos. Santo e eterno Pai que está nos céus, louvado e exaltado, Senhor, seja o Teu nome. Mais uma vez queremos Te agradecer, ó Pai, porque Tu nos escolheste. Tu nos tiraste de onde estávamos, cada um aqui com a sua história, e nos escolheu para estarmos aqui. Não só aqui nesse momento, nesse local, mas aqui nesse tempo da história. Aqui nessa época da história desse mundo. E o Senhor tem um propósito e uma missão para cada um de nós. O Senhor quer nos transformar em restauradores de veredas, para que possamos alcançar vidas que desejam muito ser restauradas por Ti, mas não sabem como encontrar o caminho. E o Senhor quer nos usar. O Senhor está pronto para derramar e nos encher com o Teu Espírito. E nós estamos aqui, Senhor, nessa noite, com todas as nossas imperfeições, desejosos de reparar primeiro a nossa vida, recebermos de Ti esse poder para auxiliarmos os outros que estão lá fora. Muito obrigado por essa oportunidade, Senhor, por esse privilégio, por essa responsabilidade. Que o Senhor nos capacite a dar conta dela e a fazermos parte desse grande triunfo e a termos um papel a desempenhar e poder um dia dizer que nós colaboramos com a obra da redenção de Jesus nessa terra. Despeça-nos agora, dá-nos uma noite tranquila de sono e abençoe, Senhor, todo este congresso. E realmente saiamos daqui, no próximo domingo,
cheios do teu Espírito, revigorados pela tua palavra, restaurados pelo teu amor e desejosos de compartilhar lá fora tudo aquilo que vivenciarmos aqui. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. E você tome parte nessa vitória, mais do que fazer parte, você possa tomar parte, você possa ter um papel a desempenhar, um papel fundamental no triunfo desse movimento. E por isso você está aqui, e por isso você nasceu nessa época da história do mundo, e por isso você se tornou um adventista, ou nasceu um adventista, e está vivendo justamente no tempo do fim como um depositário das verdades de Deus, como um guardador do verdadeiro sábado de Deus. Eu acredito que se pararmos para refletir nisso, veremos o quão sagrada, o quão séria, o quão importante é a responsabilidade que repousa sobre cada um de nós. Eu não sei vocês, mas eu penso que algumas coisas que estão acontecendo hoje ao nosso redor, no mundo, na igreja, se alguém me falasse sobre essas coisas há uns 20, 30 anos atrás, vistas do sétimo dia, conhecemos o tempo em que estamos vivendo como tempo do fim. E por que é que nós estamos vivendo no tempo do fim? Por que será que Deus escolheu essa época para trazer você e a minha existência? Por que é que somos adventistas do sétimo dia, portadores das verdades de Deus, depositários das verdades sagradas de Deus, principalmente agora nesse tempo, no tempo do fim? Você já parou para se perguntar sobre isso? Por que, Senhor, eu nasci e estou vivendo nessa época? Por que eu faço parte desse povo que está contemplando tantos sinais, tantas coisas acontecendo? Por que eu estou aqui? Qual é o meu papel? E quando você olha para esse tema, né, e você tem a certeza de que esse grande movimento vai ter um triunfo, vai ter uma vitória, você para pensar que você pode, e que Deus espera que você faça parte dessa vitória? Dia de expectativa, de ansiedade por esse dia, né, por esse triunfo, por essa vitória. A vitória é o triunfo do grande movimento adventista. E nessa noite eu gostaria de meditar com vocês um pouco sobre sobre perguntas que eu venho me fazendo, sobre coisas que eu me questiono, principalmente ao ouvir algumas mensagens da irmã Maísa Ribeiro, né? Não sei quantos já ouviram, quantos a conhecem, mas no início de algumas mensagens dela, ela costuma fazer algumas perguntas. E eu tenho me feito essas perguntas e gostaria de estar passando para vocês e levando esses questionamentos para vocês também nessa noite. Por quê? Por que será que nós nascemos e vivemos nessa época da história do mundo? Nós poderíamos ter nascido e ter vivido em qualquer outro século, em qualquer outro período. Mas por que agora? Nós, adventistas, eu acho que eu não acreditaria. De tão chocante que elas são, de tão terríveis que são, se alguém chegasse para mim e falasse assim: Patrícia, daqui a alguns anos vai estar acontecendo no mundo, na igreja, isso, isso e isso. Talvez eu olhasse e falasse: não é possível, isso não vai acontecer. Mas vocês já pararam para pensar que nós estamos vendo essas coisas acontecer? Coisas que os nossos antepassados nem sonhavam que poderiam ocorrer. No sermão profético de Jesus, em Mateus 24, nós já conhecemos, ele dá os sinais da sua vinda, os sinais do fim do mundo.
E ali ele relata uma série de sinais que nós conhecemos, muitos dos quais estamos vendo se cumprir no tempo de hoje. E no verso 34, peço a vocês que acompanhem comigo, Mateus 24, 34, nos diz a seguinte... É um prazer muito grande, né, estarmos aqui, iniciando mais um congresso espiritual no IESH, com a presença de todos vocês, revendo amigos, irmãos queridos, né, pessoas que estão também nos visitando pela primeira vez, e nos deparando assim com esse tema, e eu não sei que impacto causou em vocês, né, ao ler esse tema, o triunfo do grande movimento adventista. Mas eu digo para vocês que cada vez que eu leio, cada vez que eu repito esse tema para mim, eu sinto uma mistura assim de reverência, de alegria.